A argamassa é o dia que eu vi na internet, que eu entrei na internet para pesquisar alguns indicadores de performance. Eu vi lá 100% da argamassa é perdida. Eu falei, mas como assim? Então não tem como eu colocar argamassa na parede? Então, que jeito isso? Eu faço argamassa ou compro argamassa e jogo fora? Não uso? Aí eu fui entender que, de repente, num prumo, se ele não fizer no prumo retinho, ele faz inclinado. Aí, para consertar isso, o que, que ele vai fazer? Ele tinha que ter hoje o benchmark, tem 1 centímetro de recobrimento só. Aí, como ele fez lá num negócio que começou com 1 milímetro lá embaixo de diferença e terminou lá com 2, 3 centímetros lá em cima, 4 metros de altura, o que, que vai acontecer? Ele vai ter que consertar aquilo ali. Aí, a hora que ele for consertar, o que, que vai acontecer? Ele vai gastar mais argamassa. Então, não é, ele usa a argamassa, só que ele não precisava. Aham. Então, eu assustei até o dia que eu vi, ontem, se eu não me engano, eu vi aqui 288% da argamassa pode chegar até perda. Por quê? Dependendo da inclinação que a pessoa faz sem prumo, ele vai consertar aquilo ali e ele gasta 2, 3 vezes o volume de argamassa que ele teria que usar para corrigir o problema que ele gerou. Porque ele não trabalhou com o prumo e não colocou retinha, ele colocou inclinado. Aí ele tem que compensar. Quantas vezes eu já peguei pessoas criando faixa no meio da arquitetura da faixa, da fachada da casa, para corrigir, para diminuir o reboco, que ia ser uma coisa muito grossa. Isso acontece. Por quê? Porque não tem treinamento praticamente nessa área. Então, é exorbitante. Aço chega até 20% de perda. Quando você compra barra, por exemplo, e você vai cortar e dobrar, não tem as barras estão 12 metros. E às vezes não é múltiplo as medidas que tem. Aí o armador vem, corta ali o que ele precisa, sobra um pedaço, ele joga no canto. Aí ele vem, corta outra bitola, joga no canto. E joga no mesmo, e vai amontoando ali no canto ali. Ele não administra aquilo. Aí o que que acontece? De repente ele precisa de um pedaço de 10 milímetros com 1,32 m, ele até tem lá naquele monte. Mas tá lá aquele monte de coisa em cima, lá ele vai procurar? Não, ele corta outra barra. E aí desperdiça mais ainda. Fora que, se for o mestre de obra, que for o armador, que vai ser o armador também na construção, o que, que ele vai fazer? Ele vai parar de erguer parede para ir fazer cortar, dobrar e armar. E aí, então, ele perde o tempo de erguer a parede. E uma outra coisa ainda, que a gente já deparou para quebrar paradigma, mas é eu mesmo que vou fazer, eu sou dono da obra e eu mesmo que vou fazer. Mas espera aí, você não tem um salário para você receber todo mês? E outra coisa, se você fizer uma leitura errada da interpretação do desenho, você vai fazer errado também, e aí vai sair errado. E uma outra coisa ainda, se você pegar como mestre de obra, você for fazer a parede, você erguer a parede e fazer o corte, dobre e armado, você vai desperdiçar mais coisa ainda. Não tem como, não tem como. Então, você tem que... hoje existe coisas, não é à toa. Né? Então, areia. Eu assustei na minha obra. O rapaz peneirava areia, eu comprava uma areia de um porto. Eu não sabia que tipo de areia que vinha, nem o que tipo de areia que ele ia usar. Mas depois a gente começa a saber que tem areia fina, areia seca, areia molhada, areia média, areia grossa, tal, não sei o quê. Vinha grossa para mim, ele precisava da fina, o que ele fazia? Ele peneirava, jogava o cascalho fora. Eu falei, não joga fora não, deixa eu pesar, deixa eu ver quanto que é que do total que eu comprei, quanto que eu tô jogando fora. 3% eu jogava fora, então eu tô pagando 3% ali da areia jogando fora. Aí eu comecei a comprar areia já coada. Com certeza que isso daqui, eu ganhava tempo na execução das coisas, eu não desperdiçava, ou seja, então tem N coisas que você pode fazer de desperdício, tem perda para todos os lados. Água, por exemplo. Também na minha obra, isso daí tudo, muitas coisas aconteceram na minha obra, por isso que eu fui aprendendo e já com olho crítico em outras obras. Ele estava com a betoneira lá no fundo, da minha obra, tinha 20 metros, e a torneira ficava lá fora, o cavalete ficava lá fora. E a mangueira estava ligada lá fora, e ele fazendo massa lá no fundo.
Ele mesmo ia lá na frente, ele preparava lá a massa, né? Jogava o o cimento, jogava lá a brita, o globofilito, o cal, e depois ele ia lá, abria a mangueira. Abria a mangueira e até ele chegar lá já tinha caído um monte de água. Aí a hora que ele chegava mais ou menos, que ele dava uma ideia, ele parava e ia lá fechar. No que ele parava, passava o volume de água. A massa ficava podre. E aí vai dar trinca, vai dar um monte de coisas. Falei, meu amigo, peraí, não precisa disso não. Coloca aqui na ponta dessa mangueira aqui, não precisa, deixa aberta lá a mangueira lá. Aqui você coloca um gatilhozinho, você abre e fecha aqui mesmo, você mesmo controla aqui. Não precisa ser nem andar e outra, sabe? E depois ainda, esse negócio aí tem rodinha e tem extensão, traz para perto onde você vai fazer a massa. Você não vai mais ficar carregando lata nas costas, tal, não sei o quê, e você vai cansar menos, produzir muito mais, e assim foi começando, e eles começaram a ver que isso era interessante para eles. E então aí eu fui eliminando um monte de desperdício. Então, eu vou com olho crítico nas obras. Eu vou com olho crítico. Se eles estão trabalhando de uma forma que eu acho, eu dou uma de coach. Eu não venho ensinando ele o que ele tem que fazer, porque senão a pessoa bloqueia. Quando você pergunta para ela assim, tá bom para você trabalhar desse jeito, você carrega quantas latas por dia? Não é tanto, não dói o ombro? Dói. Então, você não acha melhor se carregar menos? Não vai ser melhor para você? No final do dia você não está melhor, tal, não sei o quê, produziu mais, olha que coisa boa, tal, você reduziu o custo, tal, Imagina, você fechou de empreita uma obra que ia durar 1 ano e meio. Vamos dizer que a gente termine ela com 1 ano só. Você fechou de empreita, o dinheiro vai entrar com 6 meses antes. Você ganhou 6 meses antes, você já pode pegar outra obra. Não é bom isso para você, tal, não sei o quê. Então, se você aplicar algumas ferramentas, algum conhecimento de Lean e tal, o que você acha? Na hora, vamos fazer, tal. Então, você tem que motivar as pessoas. Por isso eu coloquei. As pessoas são fundamentais para... Então, são esses desperdícios, assim, mais gerais, né? Tem muitos outros, né? E são os detalhes, né? São coisas pequenas. Olha, eu vou falar uma coisa que pode qualquer um contestar. Isso daí eu já tenho prova de coisas da minha vida que eu corri mais de 700 projetos em indústrias, como o Black Belt, que o Black Belt é da parte de onde reduz problemas crônicos em indústria. E eu vou falar para você que essa parte de ser humano, ela é uma coisa, sabe, que você tem que aproveitar ao máximo. Existem 8 perdas consideradas hoje, né? Uma delas, a maior delas, é o intelectual, né? Porque a gente não aproveita aquele que está ali sofrendo no problema. Ele sofre, ele dá uma opinião, mas quase ninguém o ouve. E fica daquele jeito ali. Às vezes ele fala, mas ninguém escuta. Porque, não, esse é um cara qualquer aí. Não, a gente tem que estar muito atento a essas pessoas, porque ele que sofre ali. Então, ele traz muitos resultados para a gente. Então, a gente também tem que ter um negócio muito, sabe, essa contrapartida, sabe? É muito interessante trabalhar com pessoas. É difícil, não é fácil. Desafiador. É desafiador. Muito, né? Maurício, qual o papel da compatibilização de projetos na execução, dentro dessa execução? Olha, você pode reduzir, eu vou falar sem medo de errar, dos 42% em média que se perde, você pode vir a reduzir dos 42% uns 70% sem gastar 1 centavo. Só com organização. Por quê? Quando você faz a compatibilização dos projetos, você não tem retrabalho. Retrabalho gera, na obra civil hoje, por volta de 30%, em média. Tá? De 20 a 40, então... de 20 a 50, então... De 30 a 50, então 40%. Desculpa. De 20 a 40, 30% em média. Então, 30%, você imagina, isso daí tem impacto ambiental, tem impacto no descarte ou também na geração dos produtos, essas coisas. Então, quando você compatibiliza os projetos, a tendência de erros é muito pequena. Por quê?
Você já viu na onde que vai passar uma hidráulica, porque a pessoa faz lá uma viga, por exemplo, de repente vai passar uma hidráulica ali. Aí quebra toda a viga para passar o hidráulico. Quando não, não dá para quebrar. Aí tem que passar uma coisa que a gente chama de boneca, como é um termo que eles usam nas obras. Uma boneca que não tinha na arquitetura da fachada da casa. De repente você tem que jogar um tubo para fora porque não pode passar na parede. Se for um projeto estrutural, uma obra de projeto estrutural, que usa menos aço para as paredes, ou seja, só grauteados, você não pode mexer na parede. E se você não fez a hidráulica, como é que você vai colocar isso daí? Vai ter que passar por fora, vai enfeiar a tua casa, vamos dizer assim. Então vai fugir, você vai começar a fazer um monte de coisa, elétrica. De repente você tem a elétrica ali, tem um pilar que tem que passar a elétrica ali. Como é que você vai passar? Você vai ter que furar o pilar? Aí você de repente faz o quê? Faz aquelas caneletinhas branquinhas assim que passa nos cantinhos assim, levando o fio, sabe? Então você vai criando custos sem necessidades. Eu via muito quando eu ia nas obras, chegava lá o cara cortando as minhas vigas, eu falava assim, o que você está fazendo? Eu estou cortando a viga aqui, mas como você está cortando a viga? É aquele caso que eu comentei com você aqui. De repente, eu cheguei lá, o cara falou que meia hora minhas ferragens estavam tudo erradas. Eu fui lá com o projeto, tal, olhei, falei, não, tá tudo certo. Olhei o arquitetônico, ele tinha feito uma viga, só que ele tinha rasgado o que não tinha, mas o resto estava com diferente, as diferenças de medida do arquitetônico com o estrutural não batia. E aí o que acontecia? Faltava aço ou então passava, ele tinha que cortar. Quando não, como ele não sabia às vezes ler o projeto estrutural também, ele fazia o quê? Que é o pior de tudo. Vamos dizer que tivesse tudo certinho. Ele invertia a viga de ponta cabeça, tá? Invertia a viga, por exemplo, ela tinha que ter, a gente chama a parte de cima como negativa e a parte de baixo como positiva. Ferros positivos e negativos. E às vezes tem um reforço no negativo e, de repente, o cara, por não entender o projeto e não fazer a interpretação, ele colocava de qualquer jeito. Então, ele colocava o negativo no positivo, positivo no negativo. Ele mudou o estrutural. E quando não, o pilar 1 aqui e o pilar 2 aqui. Esse lado aqui da viga é do pilar 1, esse lado é do pilar 2. Aqui tem um reforço, aqui não tem. Ele fazia assim, ó. Ele invertia. O que acontecia? Mudou o estrutural. Aí nós criamos Poka-yoke, que você falou aí, ou Poka-yoke, como vários falam. Poka-yoke é a prova de erros. Por exemplo, eu tenho meu celular aqui, esse celular meu aqui, ele tem só um carregador que entra aqui. Você pode tentar qualquer outro celular aqui que você não vai conseguir colocar, outro tipo de modelo aqui. Só vai conseguir colocar o que realmente cabe aqui. Isso é um Poka-yoke, a prova de erro. O cara não vai conseguir colocar outro aqui, a não ser que ele queira quebrar o celular. Aí é tudo bem. Mas ele coloca, então é uma prova de erro. E é a melhor forma que tem de ensinar alguém é existir Poka-yoke. Por quê? Eu só explico uma vez para você. Olha, pega esse carregador aqui, introduz aqui, coloca na tomada e deixa ele carregando. Eu mostrei uma vez para você, você vai fazer, ela vai repetir, o outro vai repetir, o outro vai repetir, com um treinamento só. Agora, tem muitas pessoas que falam que treinamento resolve momentaneamente. Depois ele volta de novo a gerar problema, porque a pessoa deixa de executar aquilo, porque não tem um Poka-yoke. E o Poka-yoke, ele elimina desperdícios. Então, quanto mais Poka-yoke você tiver para qualquer coisa na sua vida, você vai reduzir custo, tempo, treinamento e um monte de coisa. Olha o custo aí, onde que está. Né? E a espera. Você falou um dos itens aí. Espera é terrível. Eu perguntei uma vez, numa obra, eu perguntei a um mestre de obra, quanto custa um prego? Ele chegou para mim e falou assim... um prego deve custar 1 centavo. Aí eu perguntei para um auxiliar, e você, quanto você acha? Não, 10 centavos. O outro, R$1. O outro, sabe, eu falei assim, gente, e se eu falar que esse prego custa mais ou menos uns R$300? Tá louco, rapaz? Um prego custa R$300? Custa. Se você não tem o prego para pregar
Você está fazendo um andaime. Faltou um prego para você pregar uma tábua lá. E você não tem segurança de subir. O que você vai ter que fazer? Comprar esse prego. Então, você vai ter que pegar um carro, sair daqui, você vai ter que ir lá comprar. E quantas pessoas estão paradas aqui que você paga por hora? Você tem 3, 4 pessoas, 5 pessoas, dependendo daquele prego, até o cara ir lá, comprar o prego, pagar, ou então, às vezes, pegar autorização, porque ele não vai comprar um prego, ele vai comprar vários, porque se já acabou aquele prego, ele vai comprar mais pregos. Então, ele pegar a autorização para pagar e tal, não sei o que, a hora que ele volta para pregar aquele lá e começar a subir, tá todo mundo esperando. Então, quanto custou esse prego? E quantos pregos que a gente joga fora dentro da obra? Né? E a gente pensa, estou jogando 1 centavo. Não, você está jogando R$300 cada prego. Fora que você não perde um prego, você perde tábua, você perde bloco, você perde um mundo de coisa. Então, o custo disso daí é violento. Então, por isso os 42% a mais. Se você vai construir uma casa, pode colocar 42% a mais aí no teu orçamento para você construir. Hoje. Nossa! Isso que a gente dá aqui no primeiro bloco, né? Com todo esse conhecimento já. E aí o Daniel estava até ali olhando para mim, a gente está imaginando na obra lá, né? Que foi acontecendo. E justamente é isso mesmo. Que vai acontecendo, né? As pessoas, às vezes, eu estava pensando aqui, né? As pessoas contratam para fazer um sonho, né? E aquele sonho, se não tiver todo esse planejamento, o sonho vira um se não contratar as pessoas que sabem fazer, vira um pesadelo. Vira. Realmente. Se não contratar profissionais bons, se não fizer um trabalho bem feito, realmente vira um pesadelo, às vezes nem termina. Às vezes nem termina. Dentro, hoje, né, deve existir já várias ferramentas e softwares, né, que você pode estar trabalhando dentro, né, desses planejamentos. Tem alguns que você consegue indicar para a gente? O BIM, esse é o que vai poder fazer a parte de compatibilidade, né, dos projetos. Já é um excelente resultado. Tem algumas coisas que o Revit também faz, tal, Tem que, para você ter uma ideia, 90 e poucos por cento, eu não vou falar preciso, mas hoje ainda eu estava olhando isso na internet, alguma coisa, se eu não me engano, acho que é 95 que fala na internet. 95% das partes de, como é que fala, de obras que existem no Brasil, não tem projeto. Você imagina. 5% que tem projetos efetivos. O resto não tem. Eu assisti uma reportagem uma vez num jornal que um pessoal estava reclamando que uma construtora estava terraplanando um terreno para fazer um condomínio de prédios, uma região simples, né? E aí, de repente, o jornal falando, colocando as pessoas que moram nas casas do lado, reclamando por causa das trincas que estavam tendo. Não, que a obra ali que estão fazendo lá está abrindo trinca nas minhas casas, tal, não sei o que, eles têm que pagar. Gente, não é nada disso. A obra que está fazendo ali não tem nada a ver com a trinca dele. Ele não fez, muitas vezes, o projeto, não usou a ferragem, não usou a tijolo correto, não usou nada. E aí, o que aconteceu? Começou a dar trinca na casa dele. Ele responsabiliza quem está fazendo a obra ali do lado, não tem nada a ver. Ele esquece que ele não fez projeto. Ele construiu por experiência que... eu não vou pagar um engenheiro, eu não vou pagar um arquiteto, um engenheiro eletricista, eu não vou pagar. Então, ele começa a fazer o quê? E o pedreiro fala para ele assim, faz isso aqui, ó, usa essa ferragem aqui, usa o tijolo, não sei o quê, e ele vai por um tanto, faz um rascunho das coisas e vai fazendo assim. Às vezes, na prefeitura, às vezes não precisa nem de habites, não precisa não, precisaria, mas não tem fiscalização, não acontece algumas coisas, então a pessoa mora ali e fica ali. Depois, quando dá um problema, ele vem a público reclamar. E eu respondi isso para a televisão que fez essa reportagem. Eu coloquei lá. Não é bem isso aí não.
Eu vou defender aqui os engenheiros e arquitetos aqui. Não é problema não, porque não teve projeto. Por isso que trincou várias casas. Senão ia trincar uma ou outra, pode ser que aconteça, mas não uma leva de coisas. Não tem lógica, né? Aqui, dentro de um cronograma físico e para ser usado de forma estratégica, já vamos colocar aí dentro de uma comunicação importante que pode ter entre esses setores, né? Como que pode funcionar esse cronograma dentro do planejamento para ser passada para as pessoas? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante que leva a uma das ferramentas da filosofia Lean, que é o PDCA, Plan, Do, Check, Action. Que é planejar, fazer, agir, analisar e executar. Agir, né? Então, o que acontece? Dentro do próprio do PDCA, quando você faz um planejamento, você tem que fazer uma simulação como se você estivesse começando a construir. Ou se eu fosse construir agora, eu vou fazer isso daqui que eu fiz no cronograma. Eu vou fazer isso daqui, de repente, tem aqui, não deu certo. Então, peraí. Ou seja, você está no plan, ou seja, no planejamento, você está girando o PDCA. Ou seja, você está vendo o que está bom, o que está ruim. E já vai dando uma ajustada nisso aí. Antes era o quê? Por exemplo, eu sempre brinco com os amigos que eu tenho, que são engenheiros, arquitetos, eu falava, vocês deviam sentar, vocês deviam fazer como é que fala, um escritório só para vocês ser sócios. Um faz o projeto arquitetônico, outro estrutural, outro hidráulico, outro elétrico e tal, e depois vocês conversam e ajustam. Mas o BIM veio para ajudar. Aí o BIM já faz a incompatibilização, então já ajusta isso daí. Então, a conversa que tinha antes do BIM era sentar na mesa mesmo, antes de começar qualquer coisa, conversar. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Isso daqui tá compatível com isso, tal. Aí você conseguiria fazer com que falasse uma linguagem só. Mas é muito difícil em função do quê? Justamente por não ser um escritório só. Então, um faz um projeto, o outro faz outro, de repente não consegue encontrar um com o outro, porque um está numa obra, outro está noutra obra, outro está não sei o quê, outro está fazendo não sei o quê. Você não consegue, com o volume de coisas que eles têm que fazer, não conseguiriam sentar para conversar sobre aquele assunto. Muitas vezes vai ser assim, na conversa, que o mestre de obra possa enxergar algum erro antes e chamar eles ali na obra e fazer aquela conversa ali muito rápida. Mas que tem um problema também muito sério. Que mesmo eu conversando, por exemplo, de repente no físico ali eu decido mudar alguma coisa, se eu não atualizar os projetos, o que vai acontecer? Vamos supor, eu vou fazer ferragem para você, Adílio.